pastor Edinaldo, fique à vontade, você está na sua casa. Amém. Quebra tudo. Graça e paz, queridos. Amém. Deus abençoe, né? A paz do Senhor Jesus e shalom, tá bom? Amém. Boa noite a todos. Querido, agora é um tempo que vai haver, nessa atmosfera eu pedi para a pastora Geni, pedir a sua equipe para que houvesse uma oração antes desse trabalho, desse seminário, dessas palestras, porque agora a sua mente vai dizer que você não precisa do que nós vamos falar hoje. Eu também pensava assim. Agora o seu espírito vai dizer, não, Cristo já fez tudo. E é verdade, ele já fez tudo. Ele já fez tudo. Você crê nisso também, querido? Olha, João 3,8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para o quê? Destruir as obras do diabo. Ele já fez tudo. Amém, querido? Mas ninguém te disse que quando você entregou a sua vida para Jesus, né? Porque a Bíblia fala assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todo mundo conhece esse versículo, né? O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Tem muitos versículos de libertação, né? Sujeitáveis a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá. Tem muita coisa. Mas um que eu gosto, que é pequenininho, Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Mas a nossa mensagem hoje é por que devo quebrar os contratos? Por que devo fazer isso? Por que eu tenho que ter essa atitude? Porque, infelizmente, a nossa nação, ela foi acometida de ensinamentos que era contrário àquilo que Deus tinha para ela. Então, aqueles que supostamente nos encontraram, que foram os europeus ou os portugueses, trouxeram a frieza da religião. E eles também trouxeram a dureza da escravidão. E a escravidão trouxe a feitiçaria. Então o meu país e o teu é mergulhado em coisas que você talvez não tenha noção. E você não sabe se seu avô matou, você não sabe se a sua mãe abortou, você não tem noção de coisas que nunca te contaram. E aí é só simplesmente um peso que acontece na sua vida sem você saber. Mas pastor, Cristo levou sobre si a nossa, o que, igreja? Dores e aflições, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É verdade. Mas quem está aqui hoje que nunca se sentiu sozinho, mesmo sendo crente? Quem está aqui hoje que já veio, ouviu uma palavra impactante, chegou em casa, alguma coisa pequena aconteceu, acabou com a tua paz? Quem está aqui, levanta a mão, por favor. Acontece ou não acontece? A obra de Deus é contínua. A obra de Deus, ela começa e vai aperfeiçoando. Está escrito assim? Está escrito assim, não está? Deus vai nos melhorando, Deus vai nos aperfeiçoando. Por isso que aquele que começou a boa obra em nós é o quê? Fiel para completar. Então todo dia é dia de salvação, todo dia é dia de libertação, todo dia é dia de santidade, todo dia é dia de viver com Deus. Amém, querido? Então a proposta do meu adversário e do seu é dizer que você não é aquilo que Deus diz que você é. A proposta dele é dizer que você não aprendeu aquilo que Deus já te ensinou. A proposta dele é dizer que você não pode aquilo que Deus diz que você pode, todas as coisas, porque Ele, né, Ele te fortalece. Então, nós vamos ler uma palavra que Paulo dá em Colossenses. Abre lá para mim. Colossenses 1, 20. Você sentar. Mas eu quero ler o 17 para vocês até, tá bom? Antes. Todos acharam? Colossenses, carta de Paulo. Eu vou aguardar você. Colossenses. Depois de Filipenses. 1. Isso. Amém, queridos? Podemos? Diz assim, ó, e ele é antes de todas as coisas, né? E todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham a primazia, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Olha só, essa parte aqui é muito profunda. E o que havendo por ele feito a paz pelo meio do sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliou consigo, né? Mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra, como a que está onde? No céu. Colossenses 2,14. Só virar um pouquinho aí.
Isso aqui é profundo demais. Isso, 12:14. Essa passagem aqui é muito profunda. Porque essa aqui é o direito que nós temos de dizer: o meu pecado foi perdoado. Amém, queridos? E havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual, de alguma maneira, que nos era contrário, ele tirou do meio de nós, cravando na cruz. Põe a sua Bíblia aí, por favor. Eu queria que você agora, nesse momento, fechasse seus olhos e estendesse as mãos para cima, numa atitude de: eu me rendo, eu estou aqui porque quero. Agora você que precisa identificar com você e o Senhor o que você precisa, o que você quer. Você vem convidado para estar aqui, ou você é membro deste local. Mas o que Deus trouxe você para fazer nessa noite é o que você precisa descobrir, aquilo que você precisa saber que você se tornou nele. Porque ainda que o inimigo diga que você não é, Deus diz que você é. Ainda que o inimigo diz que você não pode, Deus diz: eu te fortaleço para poder. Ainda que o inimigo diz que você não é ninguém na presença de Deus, Deus fala: você é meu filho amado e eu tenho certeza que vou te usar. Ainda que as pessoas da tua família nunca acreditou em você, Deus acreditou tanto que deu seu filho para morrer, para mudar a tua história. Ainda que as pessoas em tua volta nunca te viu como homem ou mulher de Deus, mas Deus pagou um alto preço para te dizer: agora você é, agora você pode, e eu acredito em você. Querido, eu não sei o quanto de experiência você tem com o Espírito Santo, mas você fala assim: Espírito Santo, ministra o meu coração. Chama ele. Espírito Santo é o Senhor que vai me convencer nesta noite. Chama o Espírito Santo para dizer: fique à vontade. Senhor, dê ordem aos seus anjos a este local, Pai. Esse local que foi consagrado, esse local que foi preparado para se tornar um templo de santidade ao Senhor, Pai. O povo sai dos seus lares para vir para este lugar, se reunir para te ofertar, te glorificar, aprender sobre a tua vontade, Pai. Mas eu tenho certeza que o que o Senhor tem para realizar nesta noite, nesses dias, Pai, irão mudar a história de pessoas neste lugar, Pai. Que haja, meu Deus, uma quebra profunda, Pai, de tudo aquilo que não provém do Senhor na vida dos meus irmãos, Pai. Porque nós sabemos que tudo que o inimigo quer é nos fazer não entender que a obra do Senhor é soberana, é poderosa e é maior do que qualquer coisa, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Espírito do Senhor venha ministrar os nossos corações. Mas na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, todo espírito, Pai, contrário à tua vontade neste lugar não tem poder mais, Pai. Todo espírito, Pai, que aprisiona as mentes dos meus irmãos, Pai, não tem autoridade para impedir o conhecimento que o Senhor vai nos transmitir nesta noite, Pai. Todo aquilo que não provém do Senhor neste lugar já está anulado, Pai. E eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, que a mente de Cristo que o Senhor nos deu, Pai, esteja estabelecida agora em cada vida, Pai, em cada família, em cada pessoa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, muito obrigado pela tua vontade neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Aleluias! Glória a Deus! Pode se assentar, querido. Quebra de contrato. Por que devo fazer? Ué, que contrato é esse, pastor? Você precisa fazer um contrato quando você loca, né, um lugar, você faz um contrato pela locação de alguma coisa. Você faz contratos de compra e venda, você faz vários tipos de contrato, mas espiritualmente, a Eva, né, quando deu para o seu marido, ela fez um contrato que estava estabelecido de coisa boa para mim e para você ser quebrado, né? Ela quebrou isso. Ela não, ele, né? Deixa eu tentar explicar para você, porque é muito grande o estudo, mas o que eu quero falar hoje, quero ser bem eficaz. A Eva fez o seu marido dizer não o que Deus tinha falado para ele não fazer. A Eva fez o seu marido, algumas linhas de pensamento diz que já existia uma outra mulher chamada Lilith. Eu estudo essas coisas só por conhecimento, mas eu gosto de ficar com o que a Bíblia me ensina. Amém, querido? Amém, amados? Né? Tem tanta coisa aí que a gente vai aprendendo, e eu gosto de ficar com o que está aqui. Aqui é minha bula, amém, querido? Essa semana estou lendo um livro, e eu peguei uma chave lá, uma revelação muito poderosa. Eu estava até falando com o pastor Vilazo quase agora, e falei com o pastor Fábio. A cruz é um remédio que a minha vida e a sua vida precisa. Quem crê nisso? Quem crê nisso?
A cruz, ela está vazia porque ele ressuscitou, amém, querido? Mas na cruz ele foi humilhado, não foi isso? Foi ou não foi? Para te exaltar. Consegue entender isso? É tudo o contrário. Lá ele foi ferido, para quê? Para te sarar, tudo ao contrário, tudo ao contrário. Tudo que ele passou foi para você não passar, entende isso? Mas não é notório? Ei, não é mais fácil a gente falar assim, eu sou salvo, mas não é difícil a gente falar, eu sou curado? Quem você já ouviu na sua família ou entre as suas amizades, pessoas falam assim, eu tenho um problema sério na coluna. Quem já ouviu essas pessoas falar? Eu tenho diabetes. Quem já ouviu? Levanta a mão para mim, por favor, para ver se você está me entendendo o que eu quero dizer. E essa palavra que você fala tem é o quê? É posse. É assim ou não é? Hã? É posse. Não, pastor, mas eu sinto. Então eu tenho. Não, você não tem. Porque Jesus levou sobre si, você foi acometido. Amém, querido? Então você também não é salvo. Ué, porque senão você também não ficaria doente. Quem está conseguindo entender o pastor querendo dizer? A mente da gente é um campo de batalha imenso, porque a minha cabeça que diz que eu sou feio, que eu sou gordo, que eu sou mau, que eu sou burro, que eu não sou ninguém, que eu estou... É a minha cabeça que diz que eu não presto. Mas o Espírito do Senhor que habita em nós, ele diz, você pode todas as coisas porque eu te fortaleço. Você está lindo em mim, você é a minha obra mais perfeita. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Então, na verdade, quem quebrou o contrato com Deus foi Adão, a gente sabe da história. Mas quem provou foi a humanidade, porque Eva não é o nome dela não, tá? No aramaico o nome dela é mãe da humanidade. E Adão é vermelho, homem vermelho. E eles quebraram algo simples que Deus falou, eles trocaram. Olha só, o diabo tem feito há anos as pessoas experimentar aquilo que elas não precisam por curiosidade. É verdade ou não é? Eles trocaram o jardim do Éden, que significa lugar de delícia, paraíso, lugar maravilhoso, por uma mordida em algo que tirou tudo que eles tinham. Quem está entendendo o que o pastor quer dizer? Então, a vida, ela é constituída de dependências, de atitude, de automudança. Eu preciso entender que sou capaz de fazer alguma coisa. E é interessante que a igreja foi ensinada muitas das vezes a não acreditar que ela precisa de algo. Eu fui numa ministração, algum tempo atrás, em uma certa cidade do Rio de Janeiro, e quando chegou lá, quando nós fomos fazer o que nós vamos fazer aqui hoje, eu comecei a tremer. Pastor já, batizado com o Espírito Santo, as minhas pernas perdeu as forças. Eu comecei, a minha esposa disse que eu fui indo de lado, ela me segurou. Ai, meu Deus, meu marido vai cair. Quando eu precisei falar assim, eu renuncio isso, aquilo. E eu disse que eu fui perdendo as forças, eu fui caindo. Eu falei, Mariana, mas você, sei lá, rapaz, eu pensei que você ia cair, eu senti que algo tinha acontecido. Por quê? Deixa eu contar para você algo da minha vida, para a gente entrar no que eu quero falar com vocês hoje. Eu sou fruto de um aborto. A minha mãe, eu sou o 5º filho. Depois de 3 meninas e um menino, minha mãe disse que foi por um acidente. O acidente está aqui no altar de Deus. Amém, igreja? E ela, então, de uma religião afro, constituída aqui no nosso país, que é chamada de Umbanda, ela é baiana, mas era católica praticante. O baiano é assim. O baiano, ou ele é católico roxo, ou ele é espírita roxo. Ele é assim. Ele não tem meio termo, não. Por isso que quando o baiano se converte, ele se converte mesmo. Porque as escamas realmente caem. Mas deixa eu compartilhar com vocês. Então a minha mãe, por não querer mais filho, porque meu pai tinha uma espécie de chamado de espírito familiares. O pai era alguém embriagado com bebidas ou pinga, porque era mineiro, e morreu e passou para o primogênito dele. Quem consegue entender o que o pastor está querendo dizer? Amém, queridos? Então a minha família foi constituída de muitos problemas. Então a minha mãe entendeu o seguinte, mais um eu não vou dar conta. E ela tomou remédios até os 3 meses e eu estou aqui ainda. Deus colocou a mão dele para fazer algo por mim, sem eu saber. Então eu fui doado para uma tia, depois me pegaram de volta, a minha história foi conturbada, eu me sentia estranho, eu me sentia incapaz de aprender alguma coisa, eu olhava para mim e vinha defeitos, vinha falha, já pensei em morrer. Ontem eu mandei um vídeo para o seu pastor Fábio, e ele viu o rapaz, eu não sei se você conseguiu ver hoje o vídeo que eu te mandei ontem, o rapaz andando na rua, no meio de uma BR, e os caminhões não passou naquele momento de madrugada, e os homens que Deus coloca nas nossas vidas, tirou aquele homem para o acostamento e expulsou o demônio de morte, ele nem sabia onde estava. Simplesmente só pedia assim, deixa eu morrer, deixa eu morrer. Muitas vezes eu entrei no meu quarto, no lugar onde eu dormia, e eu queria morrer. Por quê, pastor Edinaldo, você está dizendo isso para mim? Porque eu dormia exatamente no lugar onde tinha altares. Um pedaço de madeira coberta com um pano vermelho, lotado
lotado de imagens, e eu dormia ali, só conseguia dormir vendo o programa de madrugada da Igreja Universal, mas sempre fui nazareno, tá, igreja? E tinha que ler a Bíblia e orar, senão eu não dormia, porque eu era o problema. Até que a minha oração incomodou o mundo espiritual e eles mandaram tirar aquele negócio dali. A minha vida, então, foi constituída de problemas que eu não sabia. Eu tinha dificuldade de aprender o que eu não gostava. Eu desistia de tudo que começava. Eu não sabia porque eu era um tipo de pessoa dependente do que os outros achavam de mim. Para você ter noção, eu fiz um concurso público para oficial da Marinha, passei e por causa de baile funk eu me tornei depois, 2 anos depois, um soldado. Olha só, eu deixei de ser cabeça para começar por baixo. Eu deixei de ser autoridade para ser praça. E eu não entendia que tudo que eu decidia para mim era contrário tudo aquilo que Deus tinha para a minha história. Mas foi na Marinha, né, no Corpo de Fuzileiro Naval que eu conheci meu Jesus. Amém, igreja? Você pode dar glória a Deus? Então eu não entendia que a minha vida era de alguém que sempre abortava alguma coisa. Quem está entendendo já o que o pastor querendo dizer? Amém, querido? Eu sempre abortava, eu sempre chegava determinado, abortava. Querido, mas eu não entendia porque a minha vida era baseada em coisas que eu não queria. É isso que é o problema da nossa religião. Ou melhor, você sabe que a palavra religião vem do latim de religare, ligar outra vez a alguma coisa, e nós nos ligamos de volta a Deus, amém, querido? Ele nos transportou de volta para o reino do Filho do seu amor. Mas a gente fomos inflamados, nós fomos ensinados, nós fomos doutrinados muitas das vezes a não entender por que algumas coisas, mesmo eu sendo batizado com o Espírito. Ei, é só uma perguntinha. Você acredita que um cristão pode ficar endemoniado? Levanta a mão que quem diz que sim, levanta a mão, e quem diz que não, fica a mão para baixo. A maioria acha que não. A maioria. Muito bom, mas eu vou te explicar que, infelizmente, não é verdade. Josué 7, não é isso? Versículo 10 e 12, diz o quê? Que Acã se apropriou de uma capa, foi isso ou não foi? De uma capa de ouros e escondeu. A vitória mais simples do povo de Deus na tomada da terra prometida foi a que mais doeu na história da tomada da terra prometida de Josué. Porque Acã, ele abriu mão de um legado perfeito por causa de uma coisa que ele nem podia usar. Querido, eu fazendo um estudo sobre isso, ele pegou uma capa de sacerdote babilônico que tinha símbolos satânicos que aqueles homens usavam para fazer os seus mantos, as suas orações, seus pedidos para destruir tudo aquilo que se levantava. Aquela capa, na verdade, era um produto de Satanás se manifestar na vida do sacerdote. E ele levou para dentro do lugar de santificação, um lugar de separação. E simplesmente o povo de Deus, com a vitória garantida, perdeu para um grupo. Aquele todo, santifica Israel, pois amanhã farei maravilha no meio de vós, para descobrir quem era o traidor, quem trouxe a sujeira para dentro de casa. E a verdade foi, aprenda isso hoje, a tua atitude diz quem você se transformou, quem você quer ser e para onde você quer chegar. Quem pode dar glória a Deus por isso? Sou eu que decido. Como assim? Deus já decidiu o seu futuro. Amém, querido? Lá atrás começou a mudança daqui para frente. Amém, querido? Amém, amados? Lá, 2000 e poucos anos atrás, começou a tua mudança, a tua trajetória. Mas é lá na frente que você quer ir. Amém, querido? Para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Amém, amado? Então ele esqueceu que quando ele contaminou aquele local, ele contaminou ele. E ele não pensou que o ouro que ele roubou, a capa que ele roubou, era melhor do que a família que ele tinha, a oportunidade que ele tinha de ser uma das pessoas mais bem-sucedidas da história da família dele. E muitas vezes nós não entendemos por que algumas coisas acontecem em nossas vidas. Quando Jesus fala que tomou o edito de maldição que nós tínhamos, ele não está querendo dizer que nós como ser humano, não temos pretensão de voltar a isso. Não é isso que ele está querendo dizer para mim e para você. Ele está falando que ele está te dando a oportunidade. Por quê? Salmo 51 diz o quê? Versículo 5. Eu nasci em iniquidade e quê? E em pecado me concedeu a minha mãe. Então nós já nascemos debaixo de uma maldição. O que a Bíblia diz? Deus olhou para a terra, lá no Novo Testamento Romano, não viu quem? Um justo sequer. Não foi isso que aconteceu, não foi? Ele está dizendo que nós fomos justificados por alguém que não tinha culpa nenhuma. O inocente pagou a sua dívida. Está conseguindo entender o que é a quebra de contrato? Alguém se transformou naquilo que você precisava para ser livre. Ele foi
o pagamento para você dizer, eu posso. Mas o que eu quero compartilhar com você, querido? É tanta informação. E essa minha história, voltando para a minha história, quando eu conheci Jesus, algo muito poderoso aconteceu dentro de mim. Eu via no dia a dia as ciladas e mentiras do adversário. Eu via o engano. Na minha casa nada durava o ano inteiro. Dezembro eles compravam o jogo de sofá todinho, em novembro do outro ano já estava tudo furado, tudo destruía. Lá era tudo mofado, tudo sujo, lá nada durava. Os demônios gostam de sujeira, gostam de mulambagem, gostam de coisas maltratadas. Por isso que é bom você pintar a sua casa, por isso que é bom você reformar, por isso que é bom você andar em ambiente de limpeza, porque Deus habita em coisas limpas, amém, querido? E os demônios que gostam de coisas ruins. E eu não entendia porque a minha casa era a casa dos pobrezinhos, a casa do... E meu pai era um funcionário federal, ganhava muito bem, mas ele tinha muitas contas, não era em banco não, era em bares. Flamenguista roxo, alguém que largava de tudo para curtir o momento do sucesso do Flamengo, fez todo mundo fazer disso lá em casa uma religião, graças a Deus Jesus me libertou, amém, igreja? Mas eu sou flamenguista ainda, mas maluco, mas não, graças a Deus, amém, querido? Flamengo ganhar ou perder, Cristo é o meu Senhor, amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Eu não sou preso mais esse negócio, graças a Deus. Porque uma vez o Fluminense ganhou do Flamengo e eu fui para a igreja de Mesquita e quando cheguei lá não adorei, não fiz nada, meu coração ficou triste e eu não conseguia entregar nada ao Senhor Jesus. E naquela noite o pastor Francisco Carlos fez um pedido e eu fui no altar e eu ouvi uma voz dizendo, para que você está aí? Você chegou na minha casa, nem boa noite me deu. Você veio falar comigo e não falou nada até agora. Você só está na minha casa, o culto rolando, e só consegue pensar que amanhã, no quartel que você trabalha, todo mundo vai te zoar. Você não entrou na minha casa para ouvir a minha voz, você veio aqui para dizer por que deu errado, Deus. E eu não tenho compromisso com aquilo. Eu cuido dos meus jogadores que estão lá, mas o meu compromisso é levar o meu povo para o reino de Deus. E naquela noite eu falei, me perdoa, chorei e fiz um pacto, entendeu? Pacto verbal. Nunca mais vou fazer isso. Na hora de vir para a tua igreja te adorar, é te adorar. Na hora de curtir minhas coisas, eu vou curtir minhas coisas. Mas, independente de qualquer coisa, eu sou do Senhor e o Senhor mudou minha vida. Naquela noite, Deus mudou meu coração, fantasticamente falando. Mas voltando para a minha história, então eu não entendia porque a minha vida era acarretada. Então eu fui para o encontro com Deus. Quem já foi para o encontro com Deus aqui? Lá também nós temos ministração de libertação. Temos ou não temos? A gente vê gente da igreja um tempão cair. É interessante a gente ver aquilo ali. Porque nada fica oculto que não venha a ser o que, igreja? Revelado. Deus não faz nada antes de ministrar quem? Ou revelar quem? Os seus profetas. Deus, Ele é a luz. Amém, querido? E você anda na luz? Quem é a luz aqui? Diga glória a Deus. Quem é sal aqui? Amém, querido? Você é a continuação de algo bom, de um legado que aconteceu. Então a minha mente não conseguia entender porque as coisas não aconteciam na minha vida. Até que eu comecei a trabalhar nessa área e fui poderosamente ministrado e eu quero trazer alguns testemunhos pessoais meus para você. Lá na região de Mesquita, tem um lugar chamado Rua da Serra, Monte Oreb, e nós íamos muito nos consagrar naquele lugar. Mas tinha uma moça, perto daquele lugar, antiga, diaconisa da casa do Senhor, do ciclo de oração da igreja, mulher respeitada, mas as pessoas só a procurar por causa do dom que Deus tinha dado para aquela mulher. Então todo mundo ia na casa daquela mulher e de repente começou a haver uma grande fofoca dentro da igreja, porque as pessoas não entendiam que Deus podia usar uma pessoa daquele jeito. Por quê? Eu estou falando isso com você sem dizer nome por causa da ética, mas é só experiências que eu passei e que eu fiquei sabendo, né? E eu conheço a moça e realmente Deus é poderoso. Amém, querido? Amém? Você pode falar assim comigo? Ó, fala, as aflições desse tempo presente não se compara com a glória que é de ser revelada. Você pode dar glória a Deus por isso, meu irmão? Deus é mais, amém, querido? Amém, amado? Deus é mais, amém, queridos? Amém, amados? E nós fomos fazer, então, ficamos sabendo da situação. O que acontece? Todo mundo que ia procurar por causa da tal visão e revelação e profecia, na casa daquela moça, ao chegar no portão e sentir um cheiro de urina muito forte. Quando as pessoas adentravam daquela sala, sentiam algo
um cheiro de mofo, uma sujeira. Até que algumas irmãs começaram a delatar aquilo para outras pessoas. E ele, quando entrou na casa daquela moça, percebeu que a pia era lotada de louça e tinha lodo. Aquilo era tudo cheio de coisa verde. Quem lembra daquelas pias de mármore branco? Quem lembra? Quem teve aí? Aquelas pias de mármore. Aquilo, se tu não tratar bem, aquilo tá dando um negócio verde, uma nódoa. Não é assim, não é, igreja? E aquelas pessoas também perceberam conversando com a irmã, porque queriam ouvir a revelação, não da Bíblia, mas do que Deus mostrava para ela, porque era algo poderoso. Então as pessoas começaram a ir para a casa dela e começaram a dizer, não, Deus não usa essa mulher não, é o diabo. Não pode ser Deus na vida dessa mulher, não é possível. E nós começamos a saber do caso, da situação, mas um homem de Deus, um presbítero, fosse Deus, eu não acredito que foi o diabo que usou a vida dessa mulher para mudar a minha história. Aí o Senhor falou para ele, você está disposto a entrar na brecha, amém, igreja? A intercessão, amém? Está disposto a pagar um preço? Olha, o preço já foi pago, mas o Senhor falou assim com ele. Está disposto a fazer algo para saber o que está acontecendo? Aí ele falou, claro, Senhor. Através da vida dessa mulher, hoje eu sou quem sou. E ele foi, então, começou a fazer um propósito de oração. 6 da manhã às 6 da noite, por 7 dias. Aquele homem usou o tempo que ele podia ter para buscar as coisas de Deus por causa de alguém. E quando aquele homem simplesmente chegou naquela casa daquela moça, e no último dia, o Senhor falou para ele assim, ó, chama mais 3 pessoas para ir com você para aquele lugar, porque eu vou te mostrar o que está acontecendo no mundo espiritual. Querido, o banheiro da casa daquela senhora, ele não dava uma descarga porque não tinha, era só um vaso, tudo de chão, e deu uma crosta, igual quem já foi em alguns lugares, público vê que dá uma gosma, um negócio horrível. A parte da lavanderia, a casa da irmã era boa, tinha também outro problema. E qual era o problema? Era aqueles tanques que rala a mão. Quem lembra aqueles tanques feitos de concreto? Quem lembra disso? Quem lembra disso? Era aquele. E era bolsas e bolsas de roupa da família e bolsa de bolsa que ela ganhava. Obrigado, queridão. E o que aconteceu naquela situação? Aquele homem, no último dia de jejum e oração, ele convidou essas pessoas para estar com ele naquele lugar. E 3 mulheres de Deus foram com ele, fizeram o jejum de 7 da manhã às 3 da tarde, desceram e foram para casa daquela senhora para entregar o jejum lá. Chegaram lá, bateram a porta, ninguém sabia o que ia acontecer, e falou, irmã fulana, vim aqui para entregar esse propósito na sua casa. E ela falou assim, meu irmão, estava precisando de oração mesmo, não estou aguentando, é uma preguiça que eu não sei de onde é. Pastor Fábio, quando eles adentraram naquela casa, eles começaram a pegar um azeite que eles enterraram no monte, e aquelas coisas que Deus manda as pessoas fazer, isso aí é com Deus e as pessoas. E ele levou aquele azeite e começou a ungir os cômodos. Quando ele chegou na cozinha, que ele bateu o olho na lavanderia, ele viu uma mulher. E ele tomou aquele susto, que ele não esperava de ver aquilo. Uma mulher com uma saia preta e branca até os pés, uma camisa branca, cheia de flores, cheia de coisa, uma touca de meia calça na cabeça e um pedaço de trapo de imundície dentro das costas. Ou melhor, agarrado como se fosse uma mochila nas costas. E aquele presbítero falou assim, o que você está fazendo aí? Ela falou assim, olha, vocês vieram aqui há anos atrás e mandaram minha falange, meus comandados todos embora, mas o cabeça vocês deixaram na casa. Enquanto vocês não mexerem comigo, eu estou aqui impedindo da limpeza chegar neste lugar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ele assim, ó, limpeza é coisa de Deus. Fala para o teu irmão aí, ó, limpeza é coisa de Deus. Fala para ele, ó, limpeza é coisa do céu. Amém, meu irmão? E aquela pessoa então não entendia o que estava acontecendo. Falou, quem é você? Aí ela foi, abriu a boca e falou que é um desses demônios que é chamado de demônio de miséria. Maria Mulambo, farrapo, todo deixudo louco, essas coisas ruins que nós conhecemos aí de ouvir falar. E aquele demônio então se manifestou para ele e ele falou assim, ó, mas eu não saio daqui porque tem algo meu neste lugar. Ei, querido, cuidado com os presentes da mamãe, do papai, do vovô, que você tem tanto amor que não deixa nem ninguém botar a mão. Às vezes é o ponto de contato que o inimigo precisou para estabelecer uma maldição na sua casa. Está lá porque, eu vi um pastor me chamar para orar com ele, porque ele foi ver um filme chamado Atividade Paranormal 4. E o homem queria acabar o culto, porque naquela noite, era a noite que ia passar esse filme, e o homem foi para lá, para casa, sua esposa, seus filhos, e ele amava, né? Depois do episódio, ele nunca mais gostou. Ele me chamou para a gente conversar por causa disso. E aquele homem com tanta vontade de ver filme de terror, saiu correndo, acabou o culto da mesa apostólica, não falou com ninguém, pum, foi para casa. 10 horas começou o filme, Inatividade Paranormal, demônio puxando as pessoas, e dizem que aquilo ali é lenda urbana, outros falam que é verdade, coisas que aconteceram. Quem sou eu para dizer que sim ou que não?
E aquele pastor, então, assistindo aquele filme, vou voltar na moça, tá? Aquele pastor assistindo aquele filme, depois de vir de um culto, adorar o Senhor, glorificar o Senhor, pregar uma mensagem poderosa, me senta na sala e ele me assiste aquilo ali. De repente, por volta de 11h30 da noite, quase meia-noite, o filme perde a acabar, o ar-condicionado da casa dele começa a dar um barulho. E a mulher dele chamando ele, amor, tá acontecendo alguma coisa. Aí desligou o ar-condicionado. Quando ele voltou na sala, ele falou, amor, deve ter dado tilt. Tinha mais de 500 demônios. É o que ele tentou falar para mim. Ou mais de 50, porque aquele cômodo de 4x4 estava lotado de coisas negras em pé, com o olho vermelho, olhando para ele e falando, você nos convidou, nós entramos aqui, você nos quis ver com tanta vontade, nós ficamos te esperando para entrar na tua sala, porque você ligou a televisão que nós mandamos. E era o pastor, e agora? Pô, mas o pastor gosta de filme de terror? Não sei. A gente está na casa de Deus, amém? Amém? Quem que acredita que o Espírito Santo está aqui? Quem que está aqui dentro que gosta de um filminho de terror, levanta a mão. Ih, ninguém gosta? É verdade, né? A gente não pode mentir, né? Ninguém gosta, não? Pô, minha primeira igreja, pastor. Parabéns, tá? Deus abençoe. Todo mundo já com passaporte para ir para o céu. Graças a Deus. A novela também ninguém gosta aqui não, né? Levanta a mão não. Quer sair, vocês vão dar mole, vai dar mole. É só para brincar um cadinho. Então aquele pastor então chegou e me falou, pastor, mas o que eu faço? Eu falei assim, agora você vai pedir perdão ao Senhor para que Ele te ajude a quebrar o que você trouxe. Mas ele disse que naquela noite o Senhor falou para ele assim, já que você deu legalidade para eles entrar, agora manda eles embora e diz que nunca mais você vai assistir isso. E ele chamou a esposa, os filhos, todo mundo apavorado, arrepiado, que era tanto demônio na sala dele, e eles começaram a se quebrantar. Aquela oração durou de meia-noite até quase 3 horas da manhã, eles foram renovados pelo Espírito Santo e o ar-condicionado funcionou. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Naquela noite eles viram o que a legalidade faz, mesmo independente do que você diz que é. Entendeu ou não? Quem clica para assistir o que não deve na internet é o seu dedo, não é o diabo. Ele só botou a oportunidade para você dizer, eu quero. Amém, querido? Amém, amados? Amém? É você que diz, eu vou ver isso aqui rapidinho dentro de casa. E aquele espírito de sensualidade começa a rodear a sua vida. E quem clicou, fala, o meu dedo. Amém, querido? Amém? Então, aprenda o seguinte, cuidado com as decisões de agora, porque ela refletir no que você se tornará amanhã. Diga não hoje, para amanhã viver mais feliz. Então aquele presbítero viu aquele demônio e ele falou assim, mas eu tenho algo aqui nesta casa que eu preciso mandar embora, que é meu. A avó dela deixou para mim, a bisavó, e aquele demônio começou a falar. Deus mandou aquele demônio falar. Aquele demônio falou assim, ó, é eu que não deixo ela arrumar a casa, sou eu que boto preguiça. Mas quando ela virou crente, aquele esposo veio para cá e me queimou todo, mas eu resisti, porque tem algo aqui meu que é dele. Sabe o que era, querido? Um quadro. Dentro de um quadro de umas flores bonitas, tinha uma carta lá atrás dizendo, fulana, toma conta da minha família. Um charuto e uma rosa. Dentro de um quadro. E quando ele mandou o demônio apontar que ele pegou o quadro não pegava fogo de jeito nenhum. Jogou gasolina, querosene, jogou uma porção de coisa, e aquele demônio não queria deixar o quadro. E ele se lembrou da arma que Deus tinha dado para ele. Que arma era essa, pastor Edinaldo? O azeite. Fala para o teu irmão, tem azeite lá na sua casa? A lâmpada está acesa lá, pergunta o teu irmão lá. O noivo vem, hein? Fala para ele aí. Tem azeite lá, meu irmão? É. E eles ungiram o quadro, tacaram fogo e aquela mulher foi liberta. Mas a obra de Deus é o quê? Completa, não é isso? Boa, perfeita e agradável. Aquele homem, então, pegou as mesmas pessoas que fizeram a fofocada naquela igreja todinha, né? A Alice também deve conhecer a igreja do Morrinho, né? Ela deve conhecer, que era de lá também. É, igreja famosa, antiga. E aí ele pegou aquela galera toda que falou demais para ser instrumento de bênção depois. E o que eles fizeram? Ajuntaram toda a igreja. Isso aí para mim que é evangelho. Eu gosto de contar esse testemunho em todos os lugares que eu vou, porque isso aí para mim é evangelho. Aquele homem, além de expulsar o que causava a maldição, também trouxe aquilo que ia trazer a glória de Deus. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aquele homem pediu uma porção de doação naquele lugar. E o banheiro que era detestável, imundo, banheiro de bar, na casa de um servo de Deus, botou num banheiro respeitável, botou piso de fora a fora, deu
pia, botou um banheiro de, como eles chamam de, ih, rapaz, agora sumiu da minha mente, hein? Não, o vaso era de caixa acoplada, não é isso? Descarga embutida. E botaram algo bonito, botaram um granito para ela, né, de uma cor que ela pudesse identificar. Foram na cozinha, arrancaram aquela pia de mármore branco e deram uma pia de granito para ela e botaram o piso na metade da cozinha. Deram para ela 2 máquinas de lavar e um tanquinho e botaram metade de piso, limparam tudo. E o que aquele homem fez? Só fez isso e foi embora, pastor? Não. Ele arrumou um jeitinho de lá ver se o negócio estava mantendo, se o demônio tinha saído mesmo e tinha perdido o efeito aonde? Fala aqui, ó, na mente. Amém, querido? Porque a preguiça é um estado de mente. Sou eu que diz, hoje não vou ler não. Senhor, amanhã eu falo contigo. Você começa a ler a Bíblia, uma mensagem poderosa, mas naquele dia você trabalhou demais. E o que acontece? Quando você começa a ler, a boca começa a se abrir, sai lágrima dos olhos, daqui a pouco você vai dormindo. Não é assim, não é? Porque o inimigo não quer que a sua mente canalize o que alimenta o seu espírito. Olha, picanha, água, sorvete, estou só falando coisa gostosa, só alimenta a carne. Mas para alimentar o espírito tem que vir da palavra de Deus. Amém, meu irmão? Amém, queridos? E aquela mulher, então, o que ele fazia para ver se aquilo tinha acontecido, se tinha quebrado o contrato, família daquele lugar, ele ia lá visitá-la toda sexta-feira dizendo que ia fazer uma oração de gratidão a Deus. E ele fez isso por 1 ano. E graças a Deus, essa mulher hoje é missionária. Todos os seus filhos estão na presença do Senhor. E ela realmente se transformou naquilo que todo mundo sabia que ela era. Uma mulher usada por Deus. Numa cidade também chamada Seropédica. É interessante que eu vou falar para vocês. Né? É uma história que meu compadre estava lá. E nós sabemos que isso foi algo real e poderoso. O meu eu vou contar particular. Mas ele disse que foi fazer um trabalho numa casa de uma moça, e lá você fazia o arroz meio-dia, e 2 horas da tarde ele estava mofado e podre. A comida sumia, rato, barata e etc. Ninguém sabia por causa de que aquilo. Então, todos os pastores que iam lá tinham medo, sabe por causa de quê, igreja? Quando eles abriam a Bíblia para ler alguma coisa, Salmo 91, Salmo 23, a palavra que tem efeito na minha vida e na tua é aquela que a gente pratica no dia a dia, amém, queridos? Amém? Senão é só um conteúdo espiritual para quem só lê. Não é verdade ou não é? Querido, deixa eu falar algo poderoso para todos vocês. A Bíblia, ela só tem efeito na minha vida quando eu começo a praticar o que ela me ensina. O problema é que nós cristãos achamos que é muita coisa para a gente fazer, é muito difícil cumprir, mas nós temos que tentar. Porque sem a ajuda de Deus, ninguém consegue ser nada. Amém, queridos? Eu estou falando isso para vocês porque para ler a Bíblia é um campo de batalha espiritual. É difícil. Você precisa determinar um tempo, você precisa disciplinar a sua mente para fazer isso. Por favor, quem está aqui, que tem mais de 2 anos de convertido, levanta a mão. 2 anos. A maioria. Qual de vocês já leu a Bíblia toda nesse tempo que você tem de evangelho? Toda, de Gênesis a Apocalipse. Tem algum problema? A cruz nos deu o remédio que a nossa vida precisava para reencontrar com Deus. Mas a bula é aqui, ó. Quem toma remédio sem ler a bula? Quem sem ler a bula? Nós precisamos tirar, querido, para você ler a Bíblia toda em 1 ano é só ser 5 capítulos. Para você, olha, João, ela leu o 36, vou ler o 32. E conhecereis a verdade, e a verdade o quê? É só através da palavra que a libertação acontece. Porque se tu não conhecer os meios pelo qual Deus vem treinando e ensinando o seu povo, você não vai saber como lidar quando as coisas não acontecerem da maneira que você sabe. Quer ver? Eu já era obreiro na igreja de Nazareno de Edson Passo, e por essas datas aí, o meu sobrinho, por eu ser crente, o meu quarto tinha chave, ele foi e passou o dia inteiro pegando doce oferecido da Come Damião. Então ele encheu uma lata de 5 quilos de arroz e escondeu atrás de um cesto de roupa que eu botava minhas roupas do quartel para lavar final de semana. E quando eu cheguei naquela noite, naquele lugar, esse é o meu testemunho. E quando eu cheguei naquela noite, tinha um demônio. Eu vejo, tá, querido? Ó, desse tamanhozinho, com os olhos vermelhos, com ódio.
E eu falei assim, meu Deus do céu, minha mãe deve ter feito alguma coisa, botado no meu quarto para me parar de ser crente. Foi assim que a minha mente pensou, ou idealizou naquela noite. Mas eu fui, orei a minha Bíblia, li, comecei a orar e falei, sai em nome de Jesus. Ele ficou lá me olhando e foi fazendo cara mais feio. E eu falei, sai em nome de Jesus. Tu não vai sair não? Então fica aí que eu vou dormir. E dormi nada, virei de costas, aquele medo de Jesus, me cubra com o teu sangue. E passei a noite toda, aquele que habita no esconderijo. E olhava, ele estava lá, eu falei, Jesus. Mas de manhã me deu um negócio, aquela raiva santa, né? Fui lá atrás e era o ponto de contato que aquele espírito precisava para passar a noite toda me olhando com ódio. Vários doces. Irmãos, aquela noite eu não dormi, peguei o doce. Não, tio, não joga fora não, tio. Eu fiquei a tarde toda catando, medindo. Falei, rapaz, pô, tu deixou um negócio na minha... Tu pode mais comer. E fui, falei assim, rapaz, você é do demônio. Aquelas coisas, comecei a conversar com ele chateado. Falei umas coisas para ele. Ele passou a noite, a semana toda comendo aquele doce, não aconteceu nada, porque culturalmente a gente esperava, eu também. Nós 5 esperávamos o mês de setembro, outubro e novembro para saciar a nossa vontade de comer doce nas festas dos terreiros que nós íamos. Infelizmente era assim. E eu entendia por que ele fazia aquilo. Mas naquela noite eu entendi, e aí, pastor, o diabo quis falar para mim assim, ó, nem o nome de Jesus teve autoridade de expulsar. O diabo começou a falar assim, ó, fiquei aqui, tu não me mandou embora. O diabo querendo dizer para mim que o meu Deus não era poderoso para mudar a minha vida. Não, não foi que o nome de Jesus não tinha todo o poder, por quê? Ele não tem por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou, se humilhou, assumindo a forma de servo, foi assim? Mas Deus deu um nome que está acima de todo nome, que toda língua confessará e todo joelho. Que é a igreja? Não adianta. Acreditando ou não, naquele grande dia, todos vão se curvar diante do rei. Amém, igreja? Não adianta. Mas ali era um ponto de legalidade que existia na minha casa para ele habitar. Então, aquilo foi uma maneira dele dizer para mim, o mundo espiritual é real. Amém, queridos? E eu quero orar com você, mas deixa eu falar só uma coisa. O pacto é também verbal. Ou a aliança que você fez é verbal, é de uma oferta que você deu sem saber ou dando. Eu acho que essa região não tem muito, mas lá para baixo tem. Quem é aqui que está aqui que já fez isso sabendo ou não sabendo? Aqueles incensozinhos que vende, acende porque é um cheirinho bom ou faz a gente relaxar. Quem já fez isso aqui na sua casa sem saber? Ninguém? Você já fez? Então, o incenso é uma maneira de você adorar o Senhor. Por isso só o sacerdote oferece. Esse é um material esotérico. É um material que é feito para que os espíritos possam acalmar a sua mente. Que espíritos são esses? Igreja? Não é o Espírito Santo. Ele é o incenso que glorifica o nome de Deus neste lugar. Amém, igreja? Amém, amado? E quando ele acendeu sem saber, ele gerou um ambiente para os espíritos fazer que o espírito de depressão, de fraqueza, de tristeza, de vontade de dormir, entrasse e governasse sem que ele soubesse. Entendeu ou não? Um pacto feito sem que ele soubesse. Por isso que os pactos são feitos voluntariamente ou involuntário. Alguém fez por você, amém, querido? Ou você fez sem saber. Você consegue entender isso? Mas o mundo espiritual ele é regido por oportunidade. A Bíblia rege a nossa vida espiritualmente. E a Constituição do Brasil rege o nosso país, não é assim ou não é? Nada sem lei funciona. Mas para mim e você identificar o que eu quero falar nessa noite, os pactos geralmente foram feitos sem você saber, por alguém que tinha autoridade sobre a sua vida, ou você mesmo depois que cresceu. Abraão, né, fez um pacto com Deus. Através de quê? De uma oferta, vocês lembram? Lembra? A aliança. Davi fez um pacto com Deus. Através de quê? De uma palavra. Amém, querido? Amém? Né? E tem o pacto quê? De sangue. Não é isso? Jesus fez uma aliança. Quem toma ceia aqui todo domingo? Né? A nova aliança no meu? Ele fez por mim e por você. Mas o que eu quero compartilhar com os amados? É porque agora nós vamos orar porque o meu tempo já acabou. Eu faço esboço, mas não tem como de jeito não. Queridos, eu não estou amedrontando ninguém. E nem quero que você ache, eu não preciso. Eu sei que nesse momento está acontecendo
Você não está aqui, onde eu estou. Mas o que eu estou vendo de gente cheia de sono, você não imagina. Por quê? Por que, pastor, você está falando isso? Estou vendo muita gente assim, ó. Porque o mundo espiritual é tomado à força. O mundo espiritual, você precisa dizer, eu estou tomando posse daquilo que Deus tem para a minha vida. O mundo espiritual é regido pela tua confissão. A primeira coisa para quebrar pacto que fizeram por você, por exemplo, eu fui batizado 4 vezes na igreja católica. Fui batizado na macumba, fui batizado nas águas que foi na igreja evangélica e fui batizado com o Espírito Santo e aí Deus mudou a minha história, amém, querido? Mas alguém me levou até lá que era autoridade sobre a minha vida. Consegue compreender o que o pastor está dizendo? Alguém me disse que aquilo era bom. Quem está aqui, para você entender como é tão simples? Eu não sei se aqui em Paraíba do Sul é como lá na Baixada Fluminense. Rezadeira, aqui tem? Quem leva a gente para a rezadeira? Fala. Autoridade da nossa vida, mãe e pai. É assim ou não é? É assim ou não é? E para ela dizer que aquilo que você está passando vai passar, ela faz umas rezas que você nem vê o que ela está falando. E passa peixe para cá. Não é assim, não é? Está dizendo para você, entra que vai dar certo, entra aqui e tira isso aí. É isso que ela está fazendo sem te dizer, mas quem te leva para lá? São as autoridades espirituais sobre a sua vida. Então o que você veio fazer aqui nessa noite é dizer para Deus, Senhor, se tiver algum caminho mau, me guia-me pela vereda da justiça. Salmo 139, não é isso? Vê se há em mim algum caminho mau. Mas pastor, por que o senhor está me falando isso? Amado, todos que estão aqui, querendo ou não, alguém te ofereceu algo que Deus não gostou. Eu conheço pessoas que... Eu tenho um testemunho triste, pastor, que o desespero de uma mãe, isso tem 2 anos atrás. A mãe viu que a maldição sem causa não funciona. O pai, antes de ser pastor, era drogado. E a mãe gostou dele assim também. E o primogênito desse moço, desse pastor, foi muito atacado, pastor Evilásio. E a mãe, pastora, desesperada, ouviu o conselho de uma amiga e irmã. Pegou a roupa suada do filho e levou para um terreiro de macumba para o filho parar de usar crack. Ela disse que o poder de Deus não era suficiente para mudar a família dela. E o filho dela foi morar na comunidade. Amados, tem muita gente na tua volta, perto de você, desesperado vendo Deus brilhar na tua vida. Ele quer o que você tem, mas não consegue chegar a você. Então o que eu quero falar com vocês nessa noite é: seja sarado para sarar outros. Seja livre para libertar hoje. Seja curado para curar outros. E querido, não vai doer nada você abrir a boca e falar, eu rejeito, eu não aceito, eu mando embora. É só isso que você vai falar. Isso só vai ter efeito na sua vida quando você começar a perceber. Quando aquilo começar a gerar no seu coração e na sua mente uma mudança que vai mudar a tua história. Amém, queridos? Vamos ficar de pé porque a hora voou. É muito rápido, a gente não consegue. Vai precisar abrir sua mão, deixar nada na sua mão. A primeira coisa que você vai ter que fazer é falar, Espírito Santo, me ajuda a lembrar o que eu preciso rejeitar. Agora você vai precisar dizer, Senhor, eu entreguei a minha vida para o Senhor e confesso que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Então, Pai, se fizeram, ou eu fiz, ou fizeram por mim, ou por causa de uma atitude, tá? Que meus pais fizeram, geraram alguma coisa, eu não aceito mais nada disso na minha vida, porque o Senhor levou sobre si toda a dívida que eu tinha, o Senhor pagou por mim. Querido, eu queria que você nesse momento agora identificasse que a maior luta agora é a sua boca confessar. Porque esse meu povo que se chama povo de Deus é você. Pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Tudo agora é com você. O Espírito Santo só vai te ajudar a ministrar você mesmo. O Espírito Santo só vai te ajudar nesse momento a se lembrar do que você precisa de renunciar.
E você agora pode abrir a sua boca e falar assim: eu não quero mais isso para a minha vida. Se meus pais fizeram, se alguém fizeram, eu não aceito nenhuma legalidade disso no meu dia a dia, no meu chamado, no meu ministério. Então fala assim: em nome do Senhor Jesus. Eu quero ouvir a sua voz. Em nome do Senhor Jesus. Eu já entreguei a minha vida, já entreguei o meu chamado, a minha família. Mas fala: mas eu não conheço o meu passado e nem consigo me lembrar de tudo. Mas a tua palavra me declara, Senhor, que o Senhor conhece o meu nascimento, o Senhor conhece até o meu dia de hoje, porque tudo está escrito nos teus livros. Então Deus fala: eu quero rejeitar agora todo espírito opressor de mente. Todo espírito, Pai, que luta contra a minha vida de santidade. Fala assim: todo espírito do engano, todo espírito de profundo sono. Fala: toda imundícia espiritual. Fala: eu não quero mais me lembrar de nada daquilo que o Senhor já me perdoou. Fala: o meu passado, fala, só serve para me lembrar da grandeza que Deus gerou na minha vida agora. Fala: o meu passado não me condena mais, porque a Bíblia declara que está consumado. Então nada que os meus antepassados fizeram tem autoridade de impedir a grande mudança que está acontecendo na minha vida. Fala: eu rejeito todo espírito de sensualidade. Eu rejeito tudo aquilo que se levanta contra a pureza do Espírito Santo. Fala: Senhor, se tiver alguma coisa na minha vida, fala, se tiver alguma legalidade, alguma porta aberta, passa o teu sangue agora e fecha todas as brechas, porque fala: eu sou vaso de honra, vaso do Senhor, e eu sou vaso cheio do Espírito Santo. Fala: que não habite neste corpo, Pai, a não ser a tua presença. Fala: em nome do Senhor Jesus. Fala: eu rejeito todo espírito familiar. Fala: eu não quero nada dos meus pais, das minhas mães. Fala: eu não aceito nenhuma coisa que veio dos meus antepassados. Fala: a única coisa que eu aceito é aquilo que a tua palavra diz que eu me tornei. Porque todos o quanto recebeu, fala, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em teu nome. Fala: então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fala: eu sou nova criatura. E as coisas velhas se passaram, e Deus está fazendo tudo novo nesse exato momento. Então fala: eu te dou legalidade, Espírito Santo. Fala assim: eu estou me abrindo agora, fala. Eu estou te dando permissão, Espírito Santo, para tirar da minha vida todo impedimento espiritual que atrapalha o teu agir em meu coração, em minha mente. Bota a mão na cabeça assim, querido, e fala assim: ó, estou quebrando agora todo pensamento de morte. Pode fazer. Arranca assim, ó. Isso, arranca assim. Fala: estou tirando agora todo pensamento pessimista. Fala: destrutivo. Isso, vai arrebentando aí. Eu estou agora tirando toda a lembrança de dor, toda a lembrança de humilhação, toda a lembrança de rejeição. Fala: eu estou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu estou livre de toda mentira do inferno. Agora você vai começar a declarar: a Bíblia diz que eu sou uma bênção. A Bíblia diz que o Senhor pagou minha dívida. A Bíblia diz que não existe mais nenhuma condenação na minha vida. Põe uma mão no coração e uma mão na cabeça. Isso. Fala: a Bíblia diz que o Senhor me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Fala: a Bíblia diz que o Senhor me libertou, que o Senhor me curou. Fala: que o Senhor me restaurou, me justificou. Fala: e me enxertou na videira. Fala: agora eu sei quem eu sou nas regiões celestiais. Então fala assim, ó: Satanás, em nome de Jesus, se eu tinha alguma coisa contigo, se tu tinha alguma legalidade, eu te repreendo agora e corto todo aquilo que não provém do Senhor. Fala: eu não tenho mais relacionamento contigo.
A minha vida pertence ao Rei da Glória. E por causa disso, Ele tem me guardado, me curado, me transformado. E não há nenhuma condenação mais. Eu não te devo mais nada. Porque Cristo pagou e me libertou. Então, em nome de Jesus, agora fala assim: Espírito Santo de Deus, entra agora pelos meus neurônios, entra agora pelas células cerebrais, Senhor. Entra agora na minha mente, no meu coração, e esquadrinha e queima tudo aquilo que eu não preciso mais me lembrar. Fala assim: mas também eu quero me lembrar, Senhor. Fala: eu quero me lembrar que sobre o Israel do Senhor não vale encantamento. Fala: eu também quero me lembrar que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, e era eu. Fala: Senhor, eu quero me lembrar que eu não preciso comer as comidas dos porcos. Eu vou voltar para a casa do meu pai e ele vai me dar vestes limpas e novas. Fala: Pai, eu preciso me lembrar que o Senhor escreveu meu nome no livro da vida e retirou, Pai, todo o direito do meu adversário de impedir o crescimento do Senhor na minha vida. Fala: Pai, eu te peço perdão pelos meus antepassados, que deve ter quebrado um princípio espiritual e gerou muitas coisas, Pai, para a minha geração. Mas eu te peço perdão pelo meu país, Pai, que quebrou, Pai, algo estabelecido no teu coração e trouxe maldições, Pai, para a minha terra. E por isso o Senhor está me libertando para me restaurar a minha nação debaixo de oração, de palavra e de profecia. Fala: Senhor, eu te peço perdão pelos meus familiares que ainda não te conhece e continua debaixo de maldição. Mas em nome de Jesus, o Senhor vai usar o testemunho da minha história, da minha vida, para libertar um por um. Porque fala: porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fala assim: não vai ficar uma unha no Egito. Fala: Deus vai resgatar toda a minha geração, toda a minha descendência. Por isso hoje eu estou me preparando para avançar. Oh, aleluias! Glória a Deus! Fala: Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Fala: Jesus, libera sobre minha vida uma unção poderosa para me levar o teu evangelho a toda criatura. Fala: Jesus, quebra toda a cilada, todo o laço do passarinheiro, porque a unção nesta noite, fala, está despedaçando todo jugo. E fala: e eu não tenho mais contrato nenhum com o mundo das trevas. Minha aliança é com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha para o seu irmão e diga para ele: onde abundou o pecado, olha para ele e fala: vai ser muito maior o poder da graça. Olha para ele e fala: eu vejo Deus te levantando. Fala para ele: para fazer grandes coisas através da tua vida. Fala para ele: você vai ser uma potência na mão do Espírito Santo, e nenhuma obra, ao contrário, vai permanecer na tua vida. Fala para o teu irmão: eu vejo Deus te exaltando, te preparando para um tempo de milagre neste lugar, para um tempo de grandeza nessa casa, e Deus já mudou a tua história. Fala: e há uma unção sobre esta igreja. Fala: essas portas estarão abertas para Deus mudar a história de Paraíba do Sul. E você pode aplaudir o Senhor Jesus. Glorifica o nome dEle, meu irmão. Exalta o nome dEle. Não tem mais peso na tua vida. Aleluia. Não tem mais nada que agarre a tua vida. Você vai brilhar, você vai iluminar, você vai abençoar este lugar. E você será a continuidade de um processo do coração de Deus. Aleluia. Aleluia.